Qualquer um pode ser um escritor, professor? Qualquer um pode ser um escritor. Agora, veja, não estou dizendo que todos serão famosos. Não estou dizendo que todos serão absolutamente geniais, como um Tolstói, por exemplo, ou como um Shakespeare. Né? Mas todos podem chegar a ser. Né? Primeiro, por causa disso, porque a escrita é absolutamente democrática. E segundo, por quê? Porque, ainda que a gente não perceba, existe dentro de nós uma parcela de genialidade. Em todo mundo existe. Tá? Só que essa parcela, ela fica escondida, ela fica como que censurada. Né? Então, há técnicas para você fazer o quê? Para você acabar com essa censura, né? Provisoriamente, liberar essa parte genial que você tem, para colocar ela no papel, e depois, então, com a ajuda do censor que todo mundo tem, e que você tinha silenciado, corrigir o seu texto e transformar ele em algo legível, em algo compreensível, em algo belo. Né? Assim, o que eu digo para os meus alunos, né, e é uma imagem universal, a gente precisa entender o nosso cérebro como se ele fosse uma casa com 2 espaços. Né? Na parte de cima da casa, uma espécie de um sótão, tem lá um alçapão, né, no chão. E em cima desse alçapão, esse alçapão está fechado com um cadeado enorme. E em cima desse alçapão tem um anão. Tá? Mas não é um anão da Branca de Neve. É um duende mesmo, daqueles de nariz torto, né? Aquela coisa horrível. Figura grotesca. É uma figura grotesca. Ele está lá sentado no alçapão, sentado em cima da porta do alçapão. E de vez em quando vem uma coisa que está ali debaixo, presa, e começa a esmurrar o alçapão querendo sair. Né? Esse ser que vive lá dentro é um gigante. Né? Assim, 500 vezes maior que o anão. Mas ele não consegue sair, porque o anão, apesar de pequeno, ele tem esse poder do censor, né? De censurar aquela força que está lá presa. Esse gigante que está lá preso é o nosso inconsciente. E no nosso inconsciente está tudo. Está desde as primeiras impressões que a gente teve quando estava na barriga da nossa mãe, até tudo que você viveu e que você não lembra. Todas as experiências pelas quais você passou e que você não recorda. Mas tudo foi assimilado. E tudo está guardado lá. E o inconsciente quer sair e quer expor tudo isso. Né? Então, há técnicas, e é o que eu ensino na minha oficina, para você liberar esse inconsciente, permitir que ele coloque no papel, passe pelo papel tudo isso, e depois, então, você chama o anão, você coloca o anão sob o seu comando, você aprende a comandar os dois. E diz assim, bom, então agora o consciente, que é o anão, vem e vai lapidar aquilo que o inconsciente produziu. Essa é a grande questão. Então, na verdade, essa parcela de genialidade, ela está presente em todo mundo. O problema é que, assim, os gênios que surgiram naturalmente, eles surgiram por uma série de fatores, né? Desde a conjuntura em que eles viveram, o apoio familiar, ou ao contrário, né? A censura familiar, né? Ou situações adversas, enfim, e questões de personalidade, ou questões até mesmo genéticas. Né? Então, quer dizer, esses homens surgiram naturalmente. Né? O caso mais assim, exemplar para mim é o Shakespeare. Por quê? Porque o Shakespeare não tinha nem ideia do que ele estava produzindo. Ele não sabia que aquilo era genial e ele não escreveu tudo o que ele escreveu para publicar. Porque na época em que ele viveu, era impensável você reunir as suas peças, colocar num volume e publicar lá, peças de Shakespeare. Né? Ninguém imaginava fazer isso. Um contemporâneo dele, que agora não me lembro o nome dele, que era também um dramaturgo, tentou fazer isso e foi ridicularizado pela sociedade. Dizendo assim, o que é isso? Quem é você para querer publicar um livro? Né?
Um livro que tem que publicar é um poeta, é um romancista, mas de teatro é divertimento. Então, agora, as peças passaram para nós por quê? As peças do Shakespeare. Por causa de 2 amigos dele. 3 anos depois que ele morreu, os amigos foram, reuniram tudo. Disse, não, isso aqui precisa ser preservado. Nem viveu a glória da fama. E aí a coisa ficou. E por isso que a gente lê Shakespeare até hoje, por causa Mas é desses 2 imortal. amigos Caramba, porque 2 pessoas se juntaram. que se juntaram e decidiram. Porque, assim, pro Shakespeare, jamais passou pela cabeça dele que alguém no futuro poderia se interessar pelo que ele estava escrevendo. Nós temos uma situação parecida aqui no Brasil. Manuel Antônio de Almeida, por exemplo, quando escreveu Memórias do Sargento de Milícias, que é uma obra, um romance genial, ele escrevia com absoluto desprezo. Ele escrevia para ganhar um dinheirinho. Então, os amigos contam que ele ia para uma festa, deitava num divã, num sofá, apoiava o papel em cima da cartola e escrevia, enquanto o pessoal estava cantando, dançando, o capítulo que ia para o jornal. Tanto é que ele tem um pouco de toque de desprezo, assim, no próprio livro. Um toque meio jocoso, assim. Exatamente. Então, assim, agora, vá ver as coisas que ele escreveu com pretensão literária. São horríveis. São horríveis. Agora, aquilo que ele escreveu de maneira absolutamente despretensiosa é um negócio maravilhoso. São Que todo aquelas mundo lê até hoje. contradições engraçadas É louco, da né? vida. Exatamente. Né? Agora,